E aí, turma boa, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodolfo, professor de Geografia, e estaremos juntos nesse incrível projeto Enem Câmara Help. Estaremos juntos em duas aulas, uma aula de Geografia Geral e uma aula de Geografia do Brasil. Eu aguardo vocês então. Grande abraço, pessoal! Olá, e aí, turma boa, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula de Geografia, Geografia Geral, beleza? Nossa segunda aula será de Geografia do Brasil. Para Geografia Geral, eu separei um conteúdo, eu separei um assunto aqui muito importante e muito presente nas provas do Enem. Nós falaremos sobre o processo da globalização, um dos campeões na parte de Geografia nas provas do Enem e também em outros vestibulares bastante tradicionais do Brasil, tá? Falaremos um pouquinho sobre a origem da globalização, sobre o processo de funcionamento da globalização e também falaremos sobre algumas contradições que nós podemos chamar de processo de desglobalização. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo com muita calma, veremos tudo passo a passo para ficar bem entendido. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui dos slides, ok? Para vocês irem acompanhando junto comigo. Bora lá então. Globalização da economia, evoluções e contradições. Beleza? Meu nome, professor Rodolfo. Aqui está um contato, né, através de e-mail comigo. Qualquer coisa, podem me procurar. Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, gente, a globalização é um processo econômico, de fato, mas também é um processo político, social, cultural e assim por diante. Mas que passou por algumas evoluções, passou por modificações e também encontrou alguns obstáculos no seu caminho. Vamos começar a nossa aula primeiro entendendo o que é o processo globalizatório, tá? O que ele é na sua essência, como que é o seu funcionamento, beleza? Seguinte, pessoal, a globalização, ela é marcada por três pilares, ou melhor, o funcionamento da globalização é marcado por três pilares. Eu aqui, inclusive, roubei um conceitozinho da biologia, o conceito de fisiologia, funcionamento, né? Só que agora, em vez de entender o funcionamento do corpo, nós vamos entender o funcionamento desse processo político, econômico, cultural chamado globalização. Vamos lá. A globalização, pessoal, ela é marcada, né, um dos seus pilares de funcionamento é a questão dos fluxos, tá? Fluxos em escala internacional. Por isso, globalização, um movimento que ocorre numa escala global, ok? Esses fluxos podem ser materiais, como pessoas, né, produtos, mercadorias, dinheiro, como podem também ser fluxos imateriais, como a informação, por exemplo, tá? Hoje, nós percebemos nitidamente que existem fluxos em escala internacional, tanto que nós conseguimos comprar mercadorias vindo da China, nós conseguimos receber informações vindas da Europa, é possível fazer a compra e venda de ações, de moeda estrangeira e assim por diante. Então, um dos pilares da globalização, do seu funcionamento, vamos dizer assim, tá? É marcado, então, por fluxos em escala internacional. Professor, mas quando esse processo vai acontecer, ou melhor, quando esse processo vai começar, tá? A globalização, pessoal, ela tem como, assim, uma data de referência o século XV, que é quando começam as grandes navegações. Aí os fluxos começam a ser mais intensos e começam a acontecer em escala cada vez maiores. Então, nós podemos dizer que as grandes navegações é uma referência, é um ponto de partida desse processo, ok? Um outro pilar importantíssimo da globalização, tá, que é marcado no seu funcionamento, é a questão da apropriação do espaço pela técnica. Um uso cada vez mais inteligente do espaço. Quando eu falo mais inteligente, talvez não como referência ao meio ambiente, não necessariamente com relação aos direitos humanos, mas quando eu falo mais inteligente, é mais lucrativo, vamos colocar assim, tá? A globalização, como ela permitiu a circulação de conhecimento, o intercâmbio de ideias, de técnicas, de tecnologias, então é possível a gente pegar áreas antes inapropriadas para uso e transformá-las em áreas apropriadas para uso, aplicando técnica e tecnologia não necessariamente nacional, mas vinda aí do mundo estrangeiro. Vamos pegar um exemplo? O que era o semiárido, o que era o sertão nordestino para os brasileiros há 30, 40, 50 anos atrás?
era uma coisa determinada, era uma região determinada à pobreza, à miséria, à não produtividade. Não que ainda não seja uma região problemática. O sertão nordestino é um bolsão de pobreza até hoje. O índice de desenvolvimento humano é mais baixo do que a média nacional. Porém, graças ao conhecimento, técnica e tecnologia, parte desenvolvida no Brasil, parte no mercado estrangeiro, nós estamos conseguindo transformar o sertão nas últimas décadas como uma área produtiva. Irrigação mecanizada, insumo químico, agrotóxico, todas sementes transgênicas, todas essas tecnologias estão sendo aplicadas nessa região para transformar essa região de uma região abandonada para uma região de produtividade, né? Os desertos hoje também são exemplo de áreas que estão começando a ser apropriadas, ok? Estão começando a ser ocupadas com uso econômico, graças à aplicação de técnica e tecnologia. Haja visto Dubai, Las Vegas e assim por diante, né? São alguns exemplos que nós temos no mundo, ok? Então, além dos fluxos em uma escala internacional, o que marca também o funcionamento da globalização é a apropriação do espaço pela técnica. Um uso cada vez mais consciente do espaço, pelo menos consciente economicamente. Falando do ponto de vista ecológico e falando do ponto de vista humano, talvez ainda nós não encontramos esse caminho, né? E, pessoal, um terceiro elemento que marca o funcionamento da globalização é a ampliação das desigualdades. Ao passo que a globalização ela foi avançando na história, a globalização foi avançando junto com ela. Mas, professor, por que isso acontece? Galera, se a globalização ela é marcada por fluxos internacionais, ok? Produtos, pessoas, mercadorias. Por que então o mundo não é cada vez mais justo? Porque esses fluxos, eles são injustos, ok? Eles são assimétricos. Ah, professor, ainda não entendi. Vamos colocar na prática. Você tem um país que é produtor e exportador de notebooks, de eletrônicos, de celulares, por exemplo, né? E do outro lado, você tem países fornecedores de matéria-prima bruta, de gêneros agrícolas brutos, tá? Produtos de origem natural, assim, que é exportado sem transformação nenhuma, nós chamamos de commodities, ok? Commodities. O mundo, então, é marcado por essas trocas desiguais, que inclusive é chamado de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, ok? Então, de fato, existem fluxos cada vez maiores, mais rápidos, mais dinâmicos, mas os fluxos envolvendo os países são fluxos injustos. Eles são assimétricos, eles são desiguais. Enquanto em países produtores e exportadores de notebook, tecnologias com alto valor agregado, você tem países exportadores dependentes da exportação de commodities, que são produtos aí de baixíssimo valor agregado. Minérios, gêneros agrícolas, gêneros agropecuários. E o nome disso é DIT. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó. DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Você tem países que se especializaram ao longo da história em produção de gêneros manufaturados, industrializados. Inclusive, hoje, cada vez mais modernos, mais tecnológicos e de valor agregado cada vez maior. Enquanto você tem países subdesenvolvidos, não industrializados, que são produtores e exportadores de matéria-prima, commodities, está até o nome aqui embaixo, tá, pessoal? Se escreve commodities, né? Mas se lê commodities, beleza? De baixíssimo valor agregado. Então, os fluxos existem, são cada vez maiores, mas os fluxos são injustos. Eles são assimétricos, tá? Inclusive, essa DIT aqui, ó, essa Divisão Internacional do Trabalho, vai construir no mundo moderno, no mundo pós-Guerra Fria, né, uma divisão muito, mas muito injusta do planeta. Vai gerar essa divisão aqui, ó, ok? Chamada linha do Equador socioeconômica. A linha do Equador socioeconômica foi construída pela DIT, foi construída pela Divisão Internacional do Trabalho, essas trocas comerciais injustas entre países, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tá? E ela vai resultar agora no mundo moderno nessa divisão do planeta. Nós teremos os países do hemisfério norte acima da linha do Equador socioeconômica, especializados aí na produção, né? Na exportação de gêneros manufaturados, ou seja, industrializados, tecnológicos, com valor agregado cada vez maior.
E nós teremos aqui no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador socioeconômica, países predominantemente produtores, exportadores de commodities. O nome dessa linha é linha do Equador socioeconômica. É uma divisão do novo mundo, da nova ordem mundial, do mundo pós-Guerra Fria, né? Porque a Guerra Fria era marcado o mundo dividido em capitalistas e socialistas, né? Com o fim quase que absoluto do socialismo, né? Ele ainda está pontualmente distribuído em algumas parcelas do planeta, mas com a hegemonização do capitalismo, para-se essa divisão aí entre leste-oeste, capitalista e socialista, e passa a predominar essa divisão econômica. Ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, produtores de tecnologia, produtores de commodities, tá? Então, o mundo, na nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, passa a ser dividido assim, pela linha do Equador socioeconômica. Beleza? Ah, professor, então quem construiu foi a DIT? Exatamente. Ao longo de séculos, essas trocas injustas resultará em um mundo dividido de maneira injusta, tá? Inclusive, aqui destaco a Austrália e a Nova Zelândia, que são dois países do hemisfério sul do mundo, porém pertencem economicamente aos países acima da linha do Equador socioeconômica. Por isso, essa curva para abraçar esses dois países do hemisfério sul, porém produtores de tecnologia, produtores de produtos de alto valor agregado. Ok? Então, o funcionamento da globalização é marcado por isso. Fluxos em escala internacional, apropriação, uso, tá, do espaço pela técnica, inclusive uso de espaços antes abandonados economicamente, e a ampliação da desigualdade graças às trocas injustas, chamada de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tá? Por falar em trocas injustas, tudo piorou a partir da década de 1970. A desigualdade, ela começou a galopar, ela já vinha crescente aí talvez desde o começo do capitalismo, desde o século XV, né? O sistema feudal era absolutamente injusto, né? Mas falando aí de uma história mais moderna, a partir da história do capitalismo, a desigualdade sempre existiu e ela sempre foi crescente. Mas na década de 70, pessoal, a desigualdade ela vai explodir, ela vai começar a galopar. Porque na década de 70 vai estourar a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e informacional, tá? A terceira revolução. Essa revolução, essa tecnologia toda da terceira revolução industrial, vai chegar a apenas uma gama de países. A terceira revolução industrial ela vai chegar apenas nos países desenvolvidos. Está começando a chegar nos emergentes recentemente, mas ela vai chegar fortemente nos desenvolvidos. Então, os desenvolvidos vão inaugurar, já na década de 70, a fase high-tech da indústria. Os desenvolvidos, fase high-tech. Fase high-tech da indústria é essa indústria produtora de tecnologias de ponta, como nanochips, microchips, biotecnologia como vacina, antibióticos, por exemplo, aparelhos eletrônicos cada vez menores, mas com maior potencial, satélites, aeronaves, né? A terceira revolução industrial é marcada por essa produção de tecnologia, né? Essa indústria high-tech é a indústria produtora de tecnologias de ponta, produtos de altíssimo valor agregado. Então, os desenvolvidos que vão passar pela terceira revolução já na década de 70 vão agregar ainda mais valor aos seus produtos, ok? Enquanto que os países não desenvolvidos, ou seja, os subdesenvolvidos, não vão entrar nessa fase. Então, eles continuarão sendo produtores de commodities, exportadores de commodities, só que também dependentes absolutamente da importação de tecnologia estrangeira. Vamos pegar um exemplo? Estoura um vírus, uma epidemia num país africano. Os países africanos que passam pela epidemia não conseguem produzir a vacina para conter a epidemia. Não conseguem produzir os medicamentos, né, para dar uma corrigida, para dar uma controlada na epidemia. Eles dependem da importação da vacina estrangeira. Eles dependem da importação aí do medicamento estrangeiro, tá? E imagina quantos containers de soja, quantos containers de minério de ferro você tem que vender para empatar com um container de medicamentos e antibióticos, por exemplo, ou de vacina que seja, né? Agora, a própria pandemia está mostrando isso. Nós estamos esperando o mercado estrangeiro
Os países desenvolvidos que já inauguraram a sua fase high-tech da indústria, a indústria moderna de ponta, produziram uma vacina para que a gente consiga aqui no Brasil controlar a pandemia. Então a injustiça ela vai aumentar, a dependência do estrangeiro vai aumentar a partir da terceira revolução industrial. Inclusive, essa indústria, vamos colocar assim, baseada na terceira revolução industrial, é uma indústria que se utiliza de um elevadíssimo capital humano. Então, hoje, as fábricas high-tech, as fábricas de tecnologia de ponta, como robótica, nanotecnologia e biotecnologia, quase não empregam mais. Tá? Você já não tem mais o operário, você não tem mais aquela massa proletariada trabalhando dentro da fábrica. Você não tem. Tá? Hoje, dentro da fase da indústria high-tech, você vai ter o quê? Alguns engenheiros, alguns matemáticos, alguns estatísticos, pessoas altamente qualificadas, com altíssimo capital humano, ok? Que vão trabalhar dentro da fábrica. Então, de fato, a indústria high-tech ela tem um ponto negativo, sim, que é o desemprego. Né? Nesse caso, o desemprego causado pela substituição da mão de obra humana pela máquina, chamada de desemprego estrutural. Então, tudo bem, os países que vão passar por essa indústria vão se enriquecer mais, né? Eles vão gerar produtos de valor agregado maior, porém, vão ter o problema do desemprego, porque essa indústria high-tech, essa indústria de tecnologia de ponta, que surge na terceira revolução industrial, ela não emprega mais uma massa de trabalhadores. Ele emprega uma meia dúzia de trabalhadores altamente qualificados, ok? E trabalham num sistema de organização fabril chamado toyotismo, que vocês já devem ter visto, tá? O modelo toyotista, ok? O modelo toyotista, ele é marcado por essa linha de produção sem trabalhadores, com robôs, né? A robotização, a automação quase total da linha de montagem, quase que de ponta a ponta, robotizado, ok? Essa é uma das marcas do toyotismo. Então, essa indústria high-tech, ela vai trabalhar com as fábricas esvaziadas, né, de trabalhadores. Basicamente, quem está na linha de montagem são os robôs. E o toyotismo também ela é marcada por um padrão chamado just-in-time, produção na hora certa. Então, produz aquilo que foi comercializado. Então, primeiro você entende o tamanho da demanda que você tem, para aí você produzir. Então, comercializa primeiro, vende o produto, depois você o fatura, depois você o fabrica. Just in time, produção na hora certa, produção sem estoque. Ok? Isso foi importante, pessoal, para evitar que as crises econômicas peguem de surpresa a produção industrial. Imagina, você produzir um estoque gigantesco de mercadorias e estoura uma crise e você não vende? Né? Isso seria péssimo, como foi péssimo na crise de 29, por exemplo, né? As empresas aí, as indústrias com estoques gigantescos e de repente não vendia. Houve um gasto de matéria-prima, houve um gasto de energia, houve um gasto com o trabalhador e você não conseguia vender mercadoria. Então o toyotismo ele é marcado por essas duas características muito importantes. A automação, a robotização da linha de montagem, só vai empregar na fábrica meia dúzia de pessoas com altíssimo capital humano, e a produção em forma de just-in-time, produção na hora certa. A produção sem estoque, tá? Então só se fabrica, só se fatura aquilo que é comercializado. Então primeiro você entende qual é a sua demanda, o tamanho da demanda, para aí você fabricar de acordo com o tamanho da demanda que você tem já, tá? É uma segurança para a produção industrial. Tá certo, pessoal? E o toyotismo também ele usa muito pesquisa de mercado. Ou seja, primeiro você precisa entender o que a sociedade quer. Que tipo de carro, que tipo de moto, que cor, que formato, tá? Eu estou usando o exemplo de carro de moto, mas pode ser para vários outros produtos. Você primeiro precisa fazer uma pesquisa de mercado para entender o que a sociedade quer, qual que é a tendência do momento, quais são as necessidades do momento. Aí você produz aquilo que a demanda quer, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. O tamanho da demanda e o que essa demanda ela espera, o que ela quer. Beleza? Então, a terceira revolução industrial ela vai estourar na década de 70, porém nos países desenvolvidos. Japão, Estados Unidos, os europeus, né, a Europa Ocidental. E ela vai inaugurar nesses países essa indústria high-tech, produtora de tecnologia de ponta, que desempregou em massa, ok? Como nós já vimos, ela provocou desemprego estrutural, tranquilo?
não precisa mais do trabalhador na linha de montagem, aquela massa de proletariado, ok? E ela trabalha no sistema toyotista. A linha de montagem robotizada, automatizada, ok? Produção em just in time, sem estoque, ok? De acordo com o que a demanda quer, quantitativamente, e com pesquisa de mercado. Se entender qualitativamente o que a sociedade quer, ok? Então, se faz a pesquisa de mercado para depois você lançar, no caso, um produto. Lembrando que a terceira revolução industrial ela também alcançou o campo. No campo, a terceira revolução industrial ela vai ficar conhecida como Revolução Verde. A chegada dos maquinários, a chegada das tecnologias agrícolas no campo, que também vai provocar o desemprego estrutural rural. Ok? A terceira revolução ela alcança o campo, hein, pessoal? Ela alcança. Inclusive alcançou o campo brasileiro. Só que no campo, a terceira revolução industrial ficou mais conhecida como Revolução Verde. Tá? Pouco a pouco, o trabalhador rural começará a ser substituído pelo maquinário, né? Pelo maquinário, pelas tecnologias agrícolas. Tá certo? Mas esse assunto, Revolução Verde, nós vamos falar na nossa segunda aula. Beleza? Maravilha. A terceira revolução aprofunda a DIT. Então, os desenvolvidos, produtores de tecnologia de ponta, alto valor agregado, e os subdesenvolvidos que não mergulharam na terceira revolução, não entraram na indústria high-tech, são dependentes da compra, da importação dessas tecnologias e são dependentes da exportação de commodities. Certo? Ok. Pessoal, uma coisa que é muito importante a gente agora, nesse momento da aula, observar com bastante carinho. Quando nós vamos estudar globalização na escola, o foco acaba sendo sempre o pilar econômico desse processo. Porque, de fato, a globalização é um processo econômico. Mas nós não podemos esquecer o pilar político desse grande processo humano, que é a globalização. Bom, vamos fazer uma recapitulação, uma revisãozinha bem rápida do pilar econômico da globalização, tá? A globalização é um processo que surgiu dentro do mundo capitalista, porque o capitalismo ele vem substituindo o feudalismo no século XV, o feudalismo quebrou, ele faliu, e dá-se início ao sistema capitalista, como o próprio nome diz, um sistema de pensamento econômico que preza o acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital. A globalização surge junto, porque o capitalismo começa no século XV e a globalização começa no século XV, ambos como referência às grandes navegações. Então, no caso, a burguesia europeia e as coroas, vamos colocar assim, monarcas europeias, vão partir aí para grandes navegações para ampliar a sua riqueza, o seu domínio, o acúmulo de riqueza. Essas grandes navegações pode ser entendida como fluxo em escala internacional. Então, tanto o capitalismo quanto a globalização surgem juntos no século XV com as grandes navegações. Então, a globalização é um processo que surgiu já dentro de uma certa hegemonia do capitalismo. Afinal de contas, do século XV até hoje, do século XXI, o capitalismo é um sistema dominante. E a globalização se expande dentro desse terreno fértil. Ok? A globalização também é marcada pelo surgimento e, por vezes, desaparecimento de alguns polos de poder. Então, a Inglaterra já foi um grande polo de poder, a França foi um grande polo de poder, os Estados Unidos vai surgir como um grande polo de poder durante as guerras mundiais, a União Soviética vai surgir também, só que ela vai ter problemas no meio do caminho e tal, vai se desfazer, ok? Em 1991. Depois, agora, nós estamos vendo o surgimento da China, o surgimento da Índia, o surgimento dos tigres asiáticos como polos de poder econômico. Países onde o perfil econômico é a exportação, né? Desvalorizam a moeda, oferecem mão de obra barata para produzir, exportar, produzir, exportar e se enriquecer com isso. Né? China, Índia e Tigres é um exemplo de novos polos de poder, que inclusive estão tentando competir com o mercado americano, ou melhor, com o mercado estadunidense. Inclusive, China e Estados Unidos hoje vivem uma verdadeira guerra comercial, uma disputa por mercados consumidores, uma disputa dentro desse setor high-tech aí, nesse setor de tecnologias de ponta e tal, ok? Então, a globalização é marcada também pelo surgimento e, por vezes, desaparecimento de polos de poder, que competem um com os outros economicamente, como a China hoje compete com os Estados Unidos, a tal da guerra comercial.
E ela é marcada pela desigualdade. A globalização, ela colabora para a desigualdade, porque ela é fluxo, só que ela provoca fluxo desigual, que é a DIT. A desigualdade, ela aumenta. Então, economicamente, a globalização é um processo capitalista, surgiu junto com o capitalismo, é marcado pelo surgimento e, por vezes, desaparecimento de polos de poder econômico e pela ampliação da desigualdade. Só que a globalização, ela também tem o seu pilar político. Dentro desses fluxos internacionais está a informação, ok? O conhecimento, a informação, ela é um fluxo imaterial, mas ela é um fluxo. E hoje, com as tecnologias ligadas principalmente à internet, né, ligadas às telecomunicações, está chegando em algumas regiões do mundo, regiões com um certo histórico de autoritarismo, regiões do mundo com uma certa injustiça enraizada, injustiça econômica, injustiça, por exemplo, de gênero, né, entre homens e mulheres, né? Está chegando em algumas regiões do mundo a informação de que existem situações políticas e econômicas melhores. Vamos pegar, por exemplo, as nações árabes. As nações árabes do Oriente Médio e do Norte da África, elas têm um histórico de regime autoritário, de serem governados por um regime autoritário. Perfeito? Só que chegou nas últimas décadas, principalmente através dos jovens, através da internet, através das redes sociais, que existem mundos melhores, no sentido assim de mundos mais livres, mais democráticos, ok? O que esses árabes fizeram a partir dessa informação? Começaram a se organizar para derrubar os governos que acabavam mantendo esse país num regime autoritário, mantendo uma certa desigualdade, um certo isolamento do país. Esses governos começaram a ser derrubados. O povo informado começa a se engajar politicamente para a derrubada do poder autoritário. Aconteceu em vários países árabes ao longo aí das últimas 2 décadas, tá? Aconteceu, pessoal, vamos colocar, na Líbia, ok? Aconteceu na Tunísia, aconteceu no Egito, tá? Há uma tentativa hoje na Síria de derrubada do governo autoritário a partir do povo, ok? Então, a globalização permitiu aí a troca de informações. E está chegando em algumas regiões do mundo que existem mundos melhores, mundos mais justos, pelo menos, ok? Então, esse povo engajado politicamente começa a se organizar para buscar essa referência de mundo melhor vinda do mundo estrangeiro. Inclusive, esse movimento que vai pipocar nos países árabes para derrubar dos governos autoritários fica conhecido como Primavera Árabe, ok? Primavera Árabe. Inclusive, a guerra na Síria, ela é sequela da Primavera Árabe. De um lado, você tem um governo sírio autoritário tentando permanecer no poder, e do outro lado, você tem um povo, ou pelo menos uma parcela do povo, tentando derrubar o governo, porque chegou a informação para eles de que existe um mundo mais justo, existe um mundo mais democrático, mais livre. Então, essa população ela sai nas ruas com um certo clamor, um espírito de clamor por justiça, vamos colocar assim. Então, existe pilar político. No Brasil, nós podemos chamar a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros foi, com toda certeza, um grande movimento político, ok? Que foi só possível pela globalização. Como pode caminhoneiros da região norte, da região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul organizarem uma greve no mesmo dia, na mesma semana, uma paralisação dos caminhões, se eles estão a tantos quilômetros de distância um dos outros? É graças ao fluxo, o trânsito de informação. Pelas redes sociais, os caminhoneiros do norte conseguiram interagir com os caminhoneiros do sul e formar ali uma grande manifestação nacional, um clamor por justiça, talvez por garantias de trabalho, por menores custos de trabalho e assim por diante. A internet ela vai virar uma grande aldeia global, onde povos com o mesmo objetivo se unem, falam uma mesma língua, organizam manifestações, clamores por justiça, busca por democracia. Hoje virou uma grande aldeia global. Inclusive, nós do Brasil podemos apoiar, por exemplo, a Primavera Árabe. Podemos, graças à internet. Então, os brasileiros que acreditam que a Primavera Árabe seja um caminho interessante, justo, pode apoiar através das redes, por exemplo. Então, a internet une pessoas com interesses iguais, inclusive interesses políticos iguais. Virou uma grande aldeia global. Tá? Então, a globalização tem o seu lado econômico, dos fluxos, dos polos de poder, tá? Da desigualdade, mas também tem um fluxo político.
ela permitiu o fluxo de informação, a chegada de que existe mundos melhores às sociedades, permitiu que as pessoas se organizassem em busca aí por mais democracia ou pelo menos por mais justiça social, ok? Só que, pessoal, a globalização, para ela desenvolver-se, para ela se expandir, ela tem algumas necessidades, ok? Ela só conseguiu evoluir do século XV para cá, ficar mais intensa, ficar mais presente, né? Inclusive influenciando muito a nossa vida, né? Por conta de algumas mudanças que ela foi fazendo ao longo da história, algumas novidades assim que o capitalismo foi trazendo a ela, tá? Entre as necessidades da globalização está a evolução dos meios de transporte e de comunicação. Isso aqui já foi até questão no Enem já, ok? Acho que há 2 ou 3 anos atrás isso foi uma questãozinha do Enem, que falava de fluxo financeiro e perguntava o que permitia os fluxos financeiros acontecerem internacionalmente. Aí tinha a alternativa lá, meios de comunicação, tá? Como a internet, por exemplo. Pessoal, evoluir os transportes e evoluir os meios de comunicação foi fundamentais para os fluxos serem cada vez maiores, mais dinâmicos, mais rápidos. Imagina, pessoal, depender até hoje das caravelas. Para quem compra mercadoria da China, já fica bravo de que demora 40, 45 dias para chegar. Imagina se fosse a caravela, né? 6, 8, 12 meses, provavelmente, para chegar a mercadoria, né? Comunicação, né? Imagina a gente ter que resolver tudo por cartas, ok? Marcar uma reunião por cartas, até as cartas chegarem para todo mundo, né? Então, houve, tá? Inclusive, a necessidade de evoluir os meios de transporte e comunicação para os fluxos, que é o funcionamento, um dos funcionamentos básicos da globalização, se intensificarem em quantidade, em velocidade, em dinâmica e assim por diante. Os meios de transporte e de comunicação vão provocar uma certa redução do tempo e do espaço. Parece que o mundo é cada vez menor porque os processos, os fluxos são cada vez mais rápidos. A internet e os meios de transporte, por exemplo, favoreceram muito, né? A internet, a turbina jato, por exemplo, favoreceu muito para esses fluxos se dinamizarem e ganharem velocidade. Ok? Uma outra necessidade da globalização foi unir os países em blocos econômicos, tipo Mercosul, NAFTA, União Europeia, SADC, né, APEC. Foi preciso unir os países em blocos para favorecer os fluxos, mesmo em período de crise. Quando os países eles unem em bloco, como o Mercosul, por exemplo, dentro desse bloco eles criam situações que favorecem a ocorrência de fluxos, como a redução ou eliminação de impostos, por exemplo, o incentivo às exportações um para com o outro, ok? Então, os blocos econômicos são uniões de países para facilitação, sobretudo, de fluxos comerciais. Então, você abrir as fronteiras entre um país e outro, você retirar impostos, retirar, no caso aí, taxas alfandegárias, você facilita o fluxo comercial, você pode facilitar o fluxo financeiro, facilitar o fluxo de pessoas. Olha a própria União Europeia, né? Dentro da União Europeia, os países que fazem parte do bloco podem comercializar produtos um com o outro sem obstáculos, pode haver uma troca financeira sem obstáculos e ainda há livre circulação de pessoas, fluxos. Ok? Então, formar blocos foi uma estratégia, uma necessidade da globalização para que os fluxos ficassem mais intensos, para que os fluxos fossem facilitados. Apesar de que os blocos econômicos estão encontrando um probleminha agora que eu vou falar para vocês no finalzinho da nossa aula, tá? E além de desenvolver os meios de transporte e de comunicação, além de formar blocos econômicos, a globalização precisou adaptar os meios de produção. Ah, professor, mas não sei o que é meio de produção. Meios de produção é um conceito marxista. Meios de produção vai entrar aí fábricas e terras, tá? Ah, mas peraí, então você está falando que a globalização provocou algumas mudanças nas fábricas, na indústria, e provocou algumas mudanças no campo? Exatamente, ok? Vamos começar pelo exemplo das fábricas, da indústria. O que a globalização ela fez com a indústria? A fragmentou. Como assim fragmentou? Esse hoje que eu falo, claro, é aí nas últimas décadas, ou pelo menos no último século, né? Dos últimos 100 anos para cá, nós estamos vendo que a sede da empresa,
onde os produtos são pensados, onde são desenhados, aonde ela é administrada economicamente, permanece, sobretudo, nas nações desenvolvidas. Então, a sede das empresas, a sede das grandes marcas, por exemplo, das transnacionais, continuam localizadas nos países desenvolvidos majoritariamente. Mas a fábrica, onde o produto de fato ele é produzido, onde ele é de fato fabricado, está deixando as nações desenvolvidas e vindo para nações subdesenvolvidas. Então, por exemplo, a Nike, né, americana, a sede continua lá, em Nova York, onde o produto é pensado, onde ele é desenhado, onde a própria transnacional é administrada. Mas as fábricas da Nike estão saindo dos Estados Unidos ao longo aí das últimas décadas, indo para a China, para Taiwan, para o Vietnã, para a Indonésia, ok? Por exemplo. Por quê? Porque para fabricar, você não precisa necessariamente de mão de obra qualificada, ok? Você precisa de regiões baratas, e os países desenvolvidos não oferecem condições baratas de produção. A mão de obra tem um custo maior, os impostos são maiores, os terrenos são mais caros, os aluguéis de galpões são mais caros. Já os países subdesenvolvidos oferecem uma série de vantagens locacionais. Oferece mão de obra barata, baixo custo de aluguel de galpão, baixo custo de terreno, baixos impostos, leis trabalhistas e leis ambientais bem frágeis, bem flexíveis. Então, as fábricas, o setor produtivo, está se descolando da sede das empresas. Ok? A sede continua nos países desenvolvidos, onde precisa de uma certa qualificação para administrar e pensar as mercadorias. Porém, a fabricação está indo para os países subdesenvolvidos por oferecer condições mais baratas. Está havendo, então, uma fragmentação produtiva da indústria. Sede e filial produtiva estão se descolando ao longo das últimas décadas. Beleza? Essa é uma mudança que a globalização produziu. E é possível fazer isso, porque como você tem um sistema de transporte cada vez mais evoluído de comunicação, a sede e a fábrica, mesmo estando em pontos opostos do mundo, conseguem dialogar simultaneamente. Ok? Então, um pedido que sai lá de Nova York chega numa fábrica lá no Vietnã no mesmo momento, através do sistema de internet. E o transporte da mercadoria é cada vez mais ágil, cada vez mais rápido. Então, a globalização ela provocou essa adaptação sobre a indústria, descolou a sede da filial, vamos dizer assim. Tá? E no campo? No campo, a globalização acabou provocando uma grande mudança de produtividade e de destino da produtividade. Com a globalização, o campo tornou-se globalizado, o rural transformou-se em algo globalizado. O que seria o rural globalizado? É o campo que deixou de produzir, ou melhor, está deixando de produzir gêneros alimentícios, ok? O rural globalizado, o campo globalizado, esse campo que deixa de produzir gêneros alimentícios, gêneros comestíveis, ou seja, para de atender demandas humanas. E começa a produzir matéria-prima para a indústria. O campo virou um produtor de matéria-prima para a indústria. A cana para a indústria do etanol, por exemplo. A soja para a indústria do óleo e do biodiesel. Né? Então, o campo está deixando de atender uma demanda humana, ele está deixando de produzir alimento, o que vai gerar um encarecimento dele, com certeza. Tá? E está sendo um produtor industrial. Ou seja, o campo começou a atender uma demanda industrial, não mais humana. Vamos colocar assim. E o campo deixou de atender uma demanda nacional. O campo brasileiro não é um produtor para o Brasil. Ele é um produtor para demandas estrangeiras. O campo brasileiro cultiva para a China, cultiva para os Estados Unidos, cultiva para o Japão. Tá? O rural globalizado é esse. É o rural que deixou de atender demandas humanas com a redução de produção de comestíveis, de gêneros comestíveis, alimentícios, aumenta a produtividade de matéria-prima para a indústria. E que deixou de atender demandas nacionais, ok? Para atender demandas estrangeiras. Então, o campo brasileiro hoje é um exemplo de um campo mega ruralizado, onde a produção hoje é sobretudo de matéria-prima e sobretudo para atender demandas externas. É isso, é visível. Só que para aumentar as demandas externas, nós precisamos aumentar as áreas de lavoura. Foi isso que a gente faz desde a década de 70.
ok? É o que nós chamamos de fronteiras agrícolas. O Brasil, desde 70, começou a expandir sua fronteira agrícola para produzir mais e atender essa demanda externa e industrial. O campo brasileiro, então, está começando a deixar de produzir alimento, está aqui ó, embaixo, ó, a redução de lavouras comestíveis, o aumento de lavouras comerciais, lavoura produtora de matéria-prima para a indústria, commodity, que o Brasil exporta isso bruto, né? Então acabam sendo commodities, beleza? E a partir de 70 para frente, a gente começou a expandir as fronteiras agrícolas para poder atender essa demanda. O primeiro bioma brasileiro que vai sofrer com a expansão agrícola vai ser o cerrado. O cerrado brasileiro, ele quase desaparece por conta da expansão dessas lavouras, sobretudo de soja e de gado. Ok? Essas lavouras de soja e pastagem para o gado. Na década de 70, a agropecuária brasileira avança para o centro-oeste, começa a desaparecer o cerrado. Ok? Tanto que o cerrado hoje sobra apenas 20%. Apenas 20% hoje existe como mata nativa, como remanescente de cerrado. O que é triste, obviamente, né? Porque a gente não pode esquecer que o cerrado ele é um hotspot, ponto quente, tá? Hotspots são aqueles biomas, né, que possuem mais de 1.500 espécies endêmicas. Espécies endêmicas são espécies que vivem só ali, naquele habitat, naquele ecossistema, e que tem menos 50% de mata original. O cerrado ele tem tudo isso. Ele tem mais do que 1.500 espécies endêmicas e tem menos que 50% de mata original. Só 20%. Então quer dizer que ele é um hotspot, tá? Um ponto quente, um ecossistema que corre o risco de extinção, ok? E no caso dele, é um risco de extinção grave porque se trata de uma área com muitas espécies endêmicas, com alto endemismo que a gente fala. O culpado pelo desaparecimento do cerrado é essa expansão aí de lavouras comerciais para o interior do Brasil na década de 70, tá? Hoje, as fronteiras agrícolas do Brasil estão avançando rumo à Amazônia, por isso que a Amazônia está batendo recorde aí de desmatamento, tá? E de queimadas. Isso é abertura de mata, tá? A fronteira brasileira agrícola está indo em direção à Amazônia e está indo em direção ao interior do Nordeste, uma região apelidada de Matopiba, que também falaremos dessa região na nossa próxima aula, tá? Que será com foco em geografia do Brasil. Hoje a fronteira agrícola brasileira se ampliou para duas frentes, Amazônia, Matopiba, tá? Degradando agora o novo ecossistema, o ecossistema amazônico, que é o mais preservado, mas talvez seja o que está sendo mais agredido no Brasil hoje, com toda certeza. Então, a globalização precisou desenvolver os meios de transporte e comunicação para que ela crescesse, precisou unir os países em blocos para facilitar os fluxos e precisou separar as fábricas da sede para baratear a produção e, no caso, globalizou o rural, transformando o rural num produtor de matéria-prima para a indústria e num atendedor assim de demandas estrangeiras e não de demandas nacionais. Ok? E, pessoal, para a gente ir indo para o fim da nossa aula, é importante entender que o capitalismo globalizado passou por uma fase de ouro. Não que hoje não exista o capitalismo globalizado. Hoje, nitidamente, o sistema ideológico é o capitalista, a não ser algumas exceções aí como Cuba, Coreia do Norte e tal. Né? Hoje o sistema hegemônico é o capitalismo e hoje, nitidamente, a gente vive num mundo globalizado. Só que teve um momento da história que o capitalismo globalizado ele vai encontrar um momento especial. Um momento onde houve uma expansão de lucros, onde houve uma expansão maravilhosa, assim, crescente, super crescente, das transnacionais. Quando eu falo maravilhosa, é maravilhosa para a grande burguesia internacional, claro, não necessariamente para os trabalhadores. Esse momento foi entre 45 e, sobretudo, 1973, tá, pessoal? Para ser mais exato aqui, ó, é 1973, entre 45 e 73, tá? Eu quis colocar a década de 70, mas para ser exato, 73. No pós-guerra, pós-segunda guerra, até a crise do petróleo. 45 a 73. Por que essa é uma fase de ouro? Primeiro que o capitalismo ele volta com tudo através dos grandes planos econômicos de recuperação pós-guerra. Os Estados Unidos vai liderar esses planos econômicos. Plano Marshall, Plano Colombo, Bretton Woods, tudo tratado econômico, depois a gente pode trabalhar com mais calma, tudo tratados econômicos
que permitirá uma reconstrução do mundo, uma reconstrução da indústria. O mundo, claro, que participou da guerra, ok? Então, rapidamente, há uma reurbanização, há uma reindustrialização, há uma retomada da economia, graças à aplicação de dinheiro americano, de dólar americano em várias regiões do mundo, como na Europa, na América, na Ásia, sobretudo no Japão. Então, em 1945, o mundo começa a se reconstruir de duas grandes e massacrantes guerras que nós tivemos. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, o mundo começa a ver o aditivo de dinheiro. O dinheiro começa a fazer a economia retomar. Tá? Neste momento, a gente vê também, a gente assiste uma grande expansão de transnacionais. Indústrias que terão sede nos países desenvolvidos, mas que começará a instalar fábricas nos países subdesenvolvidos, à procura de vantagens locacionais. Mão de obra barata, matéria-prima barata e disponível, leis ambientais e trabalhistas frágeis, flexíveis, para permitir a usurpação do meio ambiente, para permitir a exploração do trabalhador, e incentivo fiscal. Essas são as principais vantagens locacionais. Mão de obra barata, matéria-prima disponível, leis ambientais e trabalhista flexível, por exemplo, e no caso, vamos ter também a questão dos aluguéis de terrenos, espaços e assim por diante, junto com o incentivo fiscal, a redução de impostos e tal. Então, as transnacionais começam a se expandir. Empresas com sede em um país, normalmente desenvolvido, mas com fábricas em países subdesenvolvidos, que vai gerar nos países subdesenvolvidos uma grande onda de emprego. Né? Nós teremos uma grande onda de emprego, claro que é um emprego explorado, né? Altamente explorado, mas é emprego. Tá? Então, os subdesenvolvidos começarão a ter uma grande onda de emprego provocada pela chegada de fábricas estrangeiras no país. Tá? E a produção retoma e o consumo retoma em nível global. Tá? Com dinheiro sendo aplicado pelos planos econômicos e com as fábricas se expandindo no mundo, tá? Sobretudo as transnacionais, a produção retoma, o consumo retoma numa velocidade incrível. Por isso que é chamado como era de ouro do capitalismo globalizado. Inclusive, essa é uma expressão do historiador Eric Hobsbawm, por isso que está entre aspas, não é uma expressão minha, é uma expressão do historiador Eric Hobsbawm. Tá? Então, produção e consumo globalizados, isso retoma rapidamente. Pessoal, com plano econômico, com expansão de transnacional e com a retomada do consumo no mundo, a economia começa a voar. O capitalismo globalizado começa a avançar incrivelmente. Só que tudo se esgota em 1973. Em 73, o capitalismo globalizado, tanto os planos econômicos, como a expansão das transnacionais, como a produção e consumo global, são interrompidos. São interrompidos pela crise do petróleo de 1973. A crise do petróleo, então, põe fim à era de ouro do capitalismo globalizado. Interrompe ela. Interrompe os planos, interrompe a expansão das transnacionais, interrompe a produção e o consumo. No mundo, inclusive no Brasil. Tá? A crise do petróleo foi provocada por uma guerra. Essa crise do petróleo de 73 foi provocada por uma guerra. Uma guerra que aconteceu lá no Oriente Médio, entre países árabes produtores de petróleo, membros da OPEP, contra Israel, apoiados pelos Estados Unidos. A divergência entre os árabes e Israel está com relação à Palestina, que é um assunto super longo e super complexo. Os árabes são favoráveis à criação de um Estado, mais um Estado árabe, sobre a Terra Santa, sobre a Palestina, enquanto que os israelenses, os judeus, falam que não, que aquela terra pertence a eles. Foi enviada por Deus para eles. Então existe uma divergência grande histórica aí entre árabes e israelenses. E essa divergência vai estourar uma guerra chamada Guerra de Yom Kippur. Ok? No caso, os países árabes, para poder forçar o fim do apoio dos Estados Unidos a Israel, vão parar a produção de petróleo, para faltar petróleo no mundo e interromper e prejudicar a economia dos Estados Unidos, que naquela época era um grande dependente de importação de petróleo árabe. Então essa guerra era entre árabes e Israel. Okay? Árabes produtores de petróleo, membros da OPEP, e do outro lado nós tínhamos Israel, que é um Estado judeu apoiado pelos Estados Unidos. Então os árabes eles vão forçar o fim, a redução da produção de petróleo, para faltar o mercado, encarecer e prejudicar a economia dos Estados Unidos. Para quem sabe assim forçar o fim de apoio a eles, ok? Aos israelenses.
Tranquilinho? Só que essa crise vai prejudicar o mundo todo. As transnacionais de países envolvidos ou não na guerra serão prejudicados. A produção e o consumo de países envolvidos ou não será prejudicado, inclusive o Brasil. O Brasil, na crise do petróleo, foi obrigado até criar um novo combustível para substituir o petróleo, pelo menos parcialmente, né? No Brasil começou a faltar petróleo, a crise do petróleo foi super prejudicial, né? O Brasil cria lá o pró-álcool para poder substituir, pelo menos parcialmente, o petróleo, né? O Brasil cria o etanol, né? A campanha pró-álcool durante o regime militar. Afetou o mundo todo e vai paralisar essa era de ouro do capitalismo, ok? E vai dar argumento, essa crise do petróleo vai dar argumento para que uma nova tese política apareça no mundo. Vai surgir no mundo uma tese política, uma visão política chamada de neoliberalismo. O neoliberalismo vai vir com tudo a partir da crise do petróleo. Por quê? No caso, foi condenado como grande causador da crise do capitalismo de 73, a tal da crise do petróleo, foi condenado o Estado. Porque os capitalistas diziam que foi o Estado árabe, ou melhor, os Estados árabes, que promoveram a crise do petróleo, essa crise da história do capitalismo, que inclusive pôs fim à era de ouro do capitalismo. Então vai haver uma condenação. Os capitalistas, a burguesia internacional, vão dizer que os Estados árabes que vão produzir a crise do petróleo. Então que era preciso trazer uma corrente de pensamento político que afasta o Estado da economia, que reduz o Estado da economia, que tira da mão do Estado o controle econômico. Essa tese é chamada de tese neoliberalista. Ok? Os neoliberais diziam, ó, a economia ela tem que ser livre. A economia ela tem que estar desregulamentada. Ok? Os desenvolvidos vão, a burguesia, sobretudo os países desenvolvidos, vão apostar muito nessa ideia, nessa tese política. O Estado tem que ser diminuído, ele tem que ser reduzido, a economia tem que ser desregulamentada, a economia tem que agir livre, porque se o Estado controla a economia, ele provoca a crise. Olha aí a crise do petróleo. Essa vai ser a condenação feita. E, de fato, a partir da década de 70, a partir da crise do petróleo, que também pode ser entendida como uma crise do capitalismo, o neoliberalismo começa a expandir no mundo. Essa ideia de que a economia tem que ser desregulamentada, que o Estado tem que ser reduzido e afastado da economia. E deixar que a economia haja livremente. Então, por exemplo, preço dos produtos. Vamos colocar o preço do tomate, por exemplo. O tomate está muito caro. Não precisa o Estado agir, segundo os neoliberais, tá? Deixa que o tomate vai ficar tão caro que ninguém vai procurar, o estoque vai subir, o preço vai cair. Ah, mas se cair muito, deixa livre. Se cair muito, as pessoas vão começar a comprar demais, o estoque vai cair, o preço sobe. Essa é a lógica. Os neoliberais acreditam que a economia ela pode agir dentro de uma lei de mercado, uma lei livre, que os preços sobem e diminuem de acordo com a oferta e procura. Isso é chamado de lei de mercado ou lei da autorregulamentação dos preços. Os neoliberais acreditam nisso. Pode tirar, pode afastar o Estado da economia, pode deixar a economia livre, ok? Que ela se autorregula. Inclusive, pode deixar a economia livre, que para a sociedade isso é bom também. Porque as empresas, sem aí o Estado no meio do caminho, vão disputar entre elas aí os setores econômicos. Então, as empresas vão ter que vender um produto cada vez melhor por melhor preço. O nome disso é lei de concorrência. Então, os neoliberais acreditam na lei do mercado, na lei da autorregulamentação dos preços, de que os preços dos produtos se controlam sozinhos. E eles acreditam também na lei da concorrência. Se o Estado não estiver na parada, se a economia estiver livre, as empresas vão disputar entre elas os setores econômicos. Ok? Então, duas ou mais empresas vão disputar passagem de ônibus, passagem aérea, vão disputar, por exemplo, o mercado de proteína do frango, vão disputar o mercado, por exemplo, de automóveis. Então, as empresas vão ter que produzir um produto cada vez melhor por um menor preço. Então, a sociedade sai ganhando. Essa é a tese neoliberal. Pessoal, mas de fato isso não aconteceu. Na verdade, a gente tem assistido, da década de 70 para cá, com a expansão do pensamento neoliberal, uma série de contradições. Contradições tão grandes que a gente pode chamar, pode apelidar de desglobalização.
O neoliberalismo, ao invés de salvar o mundo de possíveis novas crises ou de uma injustiça, de desigualdade, ela vai aprofundar. Ela vai, inclusive, gerar contradições. Ou seja, em tese ela vai defender uma ideia, mas na prática vai acontecer outra. Vamos lá? Por exemplo, entre essas contradições está, segundo os neoliberais, com a economia livre, vai ter livre concorrência. As empresas vão disputar. Correto? Na prática, não foi isso que aconteceu. Com a ausência do Estado, ao invés das grandes empresas disputar uma com a outra, elas vão praticar, na verdade, um monopólio. Elas não vão gerar concorrência, disputa. Elas vão gerar monopólio. Elas vão tentar dominar. Elas vão tentar dominar os setores. Então, ao invés de uma empresa disputar com a outra, uma compra a outra. Ou combinam preços. Né? A compra, nós chamamos de trust. Né? Trust, fusão. Né? A compra de empresas aí que pertencem ao mesmo setor. Haja visto, por exemplo, a Sadia e a Perdigão, que compraram, uma comprou a outra, né? E nós temos hoje a BR Foods, é uma empresa só. Ok? A Ambev, né? Formou-se um grande trust e tal. Ok? A compra. Ou tem um cartel, por exemplo. Né? O cartel é quando as empresas, ao invés de disputar e uma comprar a outra, elas combinam preços. Normalmente elas combinam preços acima do normal. Isso é uma contradição, porque imaginou-se que o neoliberalismo traria para o capitalismo globalizado concorrência, mas não, gerou monopólio. A ausência do Estado na parada para regulamentar, para equilibrar o jogo, acabou gerando um monopólio. As empresas procuram, então, dominar os setores. Tá? Uma outra coisa, uma outra grande contradição que está acontecendo, que a gente pode entender como desglobalização, fechamento de fronteiras. A globalização diz que os fluxos têm que ser cada vez maiores, têm que ser cada vez mais intensos. Mas a gente está assistindo grandes potências fechando as suas fronteiras, dificultando fluxos. Ok? Então, por exemplo, o Trump, que fala sobre a construção do muro com o México, a Europa com a fronteira toda militarizada para não deixar entrar os africanos, para não deixar entrar os árabes, que estão passando por graves problemas históricos. Né? Os países estão fechando fronteiras. Isso é uma desglobalização. A globalização, ela diz que o mundo tem que ser em fluxos livres, cada vez maiores, enquanto os países estão fechando as fronteiras e impedindo fluxos. Tá? E nós estamos assistindo também agora o desfecho, já as fases finais do Brexit. A Grã-Bretanha saindo do bloco União Europeia. Então, enquanto a globalização, ela necessita a união de países em bloco, a gente está assistindo hoje países deixando blocos, deixando acordos, inclusive alguns acordos ambientais e tal, mas ser mais específico, para dar um exemplo, o Brexit. A Grã-Bretanha está deixando a União Europeia, com a justificativa de que a União Europeia já não interessa para ela economicamente mais. Mas por trás nós sabemos que uma parte desse Brexit é explicado pelo fato da Grã-Bretanha não querer participar de políticas de aceitação de refugiados, como hoje a União Europeia já discute. Então tem um certo caráter xenofóbico esse processo. Então, a monopolização da economia, o fechamento de fronteiras, o fim de acordos econômicos, ambientais, a saída de blocos econômicos, como a Grã-Bretanha, por exemplo, da União Europeia, né? No caso, os Estados Unidos, que saiu do Acordo do Clima, né? O Acordo de Controle do Aquecimento Global. Esses são desglobalizações. Ao invés de unir os países, separam os países, fecham as fronteiras, dificultam os fluxos. O neoliberalismo permitiu gerar essas contradições. Com o Estado ausente, uma série de aberrações econômicas, sociais e políticas vão começar a acontecer. Bom, galera, eu espero que eu tenha colaborado com vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Nos vemos depois da nossa segunda aula de Geografia do Brasil, que vai ser uma aula também bastante importante, viu, galera? Grande abraço para todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.